Boa noite, irmãos. Boa noite. Pontualmente, 18h30, estamos iniciando mais um culto que será prestado a Deus pela Igreja Batista Metropolitana. Igreja esta que fica na Rua Pio XI, número 21, no bairro da Lapa, em São Paulo, capital. Boa noite a todos que estão na live nos assistindo pela internet e também aos que estão aqui presentes no templo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa gostosa, por esta imensa oportunidade que temos de estar aqui na tua casa, que temos de estar na tua presença de uma maneira mais especial, de uma maneira mais simbólica, porque na tua presença estamos todos os dias e sabemos que tu estás conosco, ó Deus, todos os dias, e muito te louvamos e muito te agradecemos e te adoramos por isso, ó Deus. Aceita, ó Pai, esta singela este singelo louvor, esta singela adoração que prestamos a Ti durante este culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer, irmãos, na carta de 2 João, que só tem um capítulo, né? 2 João é só um capítulo. 2 João, de 7 até 11. 2 João, capítulo 1, versículos de 7 até 11. Isso já está lá na transparência. Então, para ficar tudo igual, vou ler ali mesmo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Quem está em pé pode se assentar. Na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos um pouco desta passagem e outras também relativas a este assunto. Nós estudamos hoje a respeito da saudação dos santos, né? Da saudação daqueles que são cristãos, daqueles que comungam da mesma fé, da mesma doutrina. Foi a aula da saudação, né? E vimos também, no meio de vários assuntos, estes versículos que acabamos de ler. Muitos fizeram perguntas, foi o próprio pastor que ministrou a aula, né, da Escola Bíblica Dominical de hoje, e foi muito proveitoso, porque o pastor pôde, né, explicar e esclarecer essas passagens bíblicas para nós. Foi muito bom. No próximo domingo não teremos Escola Bíblica Dominical, porque será o Dia das Mães. Então, aqueles que querem visitar suas mães, estejam à vontade para assim fazê-lo, né? Não haverá Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, né? Vamos continuar louvando nosso Deus. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor? Luz do mundo vieste à terra.
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além
posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. E é o meu consolo, Deus está. Nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Glória a Deus. Bom, irmãos, assentai-vos, por favor. Eu não estou com o programa aqui, mas agora são 15 para... passa 15 minutos. Visitantes, não. Ali também não. Ali também não. Aquela moça ali não é visitante. As duas em pé ali também não são. Tem aquela outra senhora ali, né? Tem uma menina que eu não me lembro. Essa que está de rosa. Helena, ela é filha de quem? Ela é sua amiga? Helena, é a primeira vez que a Helena vem? Não? Qual é a vez? Já é a 10ª, 20ª, mais ou menos por aí? Não? É, Helena. Hã? Ela já veio algumas vezes. Só uma vez? E aí? E aí, Azaf? Hã? Tá. Quem conhece a Helena, Lívia? Não, a Lívia não te conhece, Helena. Helena, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Ficamos felizes com a sua presença aqui. Volte outras vezes. Braços abertos, sempre. Tá bom? Quem mais que vem? Mãozinha levantada, não quer dizer nada, né? O Lucas. Tudo bem, Lucas? Boa noite. É a segunda vez que o Lucas está entre nós, né? Ele e a mãe dele, desculpa, não lembro o seu nome. Adriana. Então, a mãe do Lucas, né? A senhora, dona Adriana, muito prazer de novo pela sua presença aqui, né? Seja bem-vinda mais uma vez. É a segunda vez. Depois do culto, né? Os irmãos dão um abraço, um cumprimento, né? Já é de casa. Olha lá. Um abraço. Isso. A Helena também. Ótimo. Aí, muito bom. Irmãos, vamos passar agora para aqueles que nos visitam, não conhecem o momento do que se trata. Todo começo de mês é praxe em todas as igrejas batistas, nós celebramos a ceia do Senhor. Não vou explicar muito o que é não, só vou dizer isso. Todo primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor. Então eu passo agora a palavra para o nosso pastor Otaviano, que nos dirigirá neste momento. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos no presencial. Os irmãos que estão aí na live também, sejam bem-vindos.
Hoje é a celebração da ceia do Senhor. É um culto importantíssimo, os demais são importantíssimos, mas esse é especial, culto de celebração da ceia do Senhor. Para quem não sabe, Jesus, depois dele ter sido traído, ter sido preso, antes disso, né, ele fez uma última refeição junto com os seus discípulos. Foi a última antes dele ser crucificado. E nessa ceia, nessa refeição, que hoje nós chamamos de ceia, Jesus pegou o pão e ele simbolizou o seu corpo que seria dilacerado na cruz dias depois. Depois ele pegou também um cálice de vinho, que era a bebida da época, e aí ele simbolizou que aquele vinho seria o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E foi interessante porque ele pegou uma substância sólida, pão, né, simbolizado com o seu corpo, substância sólida. Depois ele pegou a substância líquida, vinho, e simbolizou com o seu sangue, que é uma substância líquida. Olha que interessante. E ele disse mais ainda, né? Fazei isto em memória de mim. Então, por isso que periodicamente nós repetimos esse culto de celebração da ceia do Senhor, porque o próprio Jesus instituiu para que a sua igreja pudesse fazer. Por isso que hoje nós estamos realizando esse culto de celebração da ceia do Senhor. Hoje eu quero ler um texto diferente. Se der para colocar aí, Isaías 53, 4. É um texto que ele não fala especificamente de ceia. Hoje eu vou quebrar o protocolo, vamos falar de um texto de ceia. Mas toda a celebração da ceia, nós precisamos tirar uma fotografia da cruz de Cristo. Porque a celebração da ceia é para nós lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e o que ele veio fazer. Isaías, há 700 anos atrás, 700 anos antes da morte de Jesus Cristo, ele já falava sobre Jesus. E ele diz lá em Isaías 53, 4 o seguinte: certamente ele tomou, falando sobre Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele realmente foi oprimido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, mas com esse sacrifício na cruz do Calvário, hoje nós somos livres, somos libertos das amarras, das garras do pecado. Então ele pagou o preço, altíssimo preço, e hoje nós estamos aqui lembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Além de memorial, de lembrança, ele também determinou, ele deu como mandamento: fazei isso em memória de mim, é imperativo, é ordem. Então, fazei. Mas é de uma forma agradável, de uma forma gostosa. Lembrar de morte não é algo muito agradável, porém a morte de Jesus, ela traz salvação, libertação. E é por isso que nós estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor, porque fomos libertos da condenação do pecado. Nós vamos então participar da celebração. Quero chamar os diáconos aqui, irmã Maria José Rubens, para nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia. Enquanto isso, nós estaremos louvando ao Senhor. Vocês receberão o pão e o cálice, mas aguardem um pouquinho que depois nós vamos, na sequência, comer do pão e depois tomar do vinho. See
Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Irmãos do som, poderíamos cantar a primeira estrofe e o estribilho novamente? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Alguém aqui no recinto ficou sem pegar do pão ou do cálice? Pegue aí do pão. Nós vamos orar no diácono irmão Rubens, agradecendo a Deus por ele ter enviado Jesus
e Ele entregue o seu corpo para ser dilacerado em nosso favor. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer, Jesus, por esse momento que o Senhor nos concede de poder participar junto com os nossos irmãos esse momento que é celebrar, Senhor Jesus, e lembrar da tua morte, Senhor Jesus, através desse pão. Que o Senhor perdoe as nossas falhas e que nós estejamos nesse momento aptos para participar do teu corpo e do teu sangue, Pai, no nome de Jesus. Amém. Peguei do pão, em memória do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, comamos todos desse pão. Pegue aí do seu cálice, nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor Jesus, porque Ele voluntariamente veio, derramou seu precioso sangue em nosso favor. Vamos orar com a diaconisa, irmã Maria José. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Que o Senhor venha perdoar as nossas faltas, nossas falhas, Pai. Que possamos, Senhor, ter um coração grato, Jesus querido, pelo Teu amor tão grande, que deu Seu único Filho, para que hoje nós estivéssemos aqui, Senhor, celebrando este momento, Papai. O Seu sangue, Senhor, a Sua carne rasgada, derramado ali na cruz do Calvário, por cada um de nós, Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um e que possamos continuar firmes, Senhor, olhando tão somente para Ti, para este alvo, Jesus querido, para o Teu amor, Senhor, que o Senhor teve conosco. Nós Te agradecemos por este momento, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, bebamos todos deste cálice, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos mais uma vez da celebração da ceia do Senhor. Aguardamos aquele dia em que participaremos presencialmente com o Senhor aí no céu, e será grande aquele dia, Senhor. Mas muito obrigado, porque o Senhor Jesus veio a este mundo, voluntariamente entregou o seu corpo, derramou o seu sangue em nosso favor, e tudo isso por amor, por obediência ao seu Pai, o Senhor nosso Deus. Muito obrigado por tão grande amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem deixar o cálice aí, é descartável, depois a gente recolhe. Por favor, irmã Célia, vem à frente. As coisas vão acontecendo. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar em pé para sair bem forte o nosso tema de missões? Vamos lá? Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. De novo. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. A divisa. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Agora nós iremos para o nosso hino oficial.
da campanha. E aqueles irmãos que tiver o desejo de ofertar, ainda tem os envelopes aí no banco, ou pode fazer o Pix com 02 no final, o CNPJ da igreja. Amém? Para sempre.
Nós vamos passar um vídeo agora, ele é bem pequeno, mas ele falou muito ao meu coração. E eu gostaria que os irmãos observassem o último missionário que vai passar nesse vídeo, depois eu falo. Because the Son lives, he will return, let's proclaim it. Parce que petit la vivant, la retourner, on proclamer lui. Porque el Hijo vive y volverá a proclamar. چرا که مسیح زنده است و باز خواهد گشت این رو اعلام میکنیم چون که مسیح یاشیا و دونجک پروکلاما زنده است و برمیگرده و ما باید این پیام شریک بسازیم perché il figlio vive e tornerà proclamate 因为他活着他并在你们要宣告 тому що Ісус живий і повернеться проголошую神は生きておられる再び来られるだからプロクラマイ Esse irmão que eu falei. Amém? Isso mexe muito comigo, irmãos, porque a palavra de Deus está em todos os cantos. E eu fico feliz por isso, apesar que tem muitos lugares que ainda não foram alcançados, né? E a gente vê várias línguas, vários dialetos, né? E vamos continuar anunciando que o Filho vive e voltará. Esse último irmão que eu acabei de falar, ele se chama Ricardo, ele foi missionário um tempo no Senegal e está aqui no Brasil tratando de um câncer de medula óssea. Ele se chama Ricardo e vamos agora levantar um clamor e orar pelos nossos missionários. Não é só ele, tem muitos missionários por aí doentes, precisando de tratamento. Quando eu estive no Senegal ano passado, tinha uma irmã que quase não ouvia. Me parece que ela está aqui no Brasil tentando um aparelho. É muitas dificuldades que as pessoas passam. É tratamento de câncer de pele devido ao calor, o sol intenso nesses lugares. Então, vamos levantar um clamor nesse momento. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. E se os irmãos lembrassem de algum missionário que os irmãos conheçam, orem. Hoje eu vi 2 vídeos também do pastor Enoque. Ele está com uns 10 ou 12 homens também no interior de São Paulo construindo uma igreja. E eles querem construir em 10 dias. Eles sempre fazem isso, todo ano vão para o Nordeste e constroem. E agora eles estão aqui no interior, esqueci o nome da cidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós te agradecemos porque nós conhecemos a tua palavra e temos, ó Deus, livre acesso para ler a ela a tempo e fora de tempo. Muitas vezes, ó Pai, nós até negligenciamos de meditar na tua palavra. Mas nós te pedimos, ó Deus, que nos desperta cada dia mais e mais, para que possamos ter sede de aprender, ó Pai, e ouvir a tua voz. Pai, nós queremos te pedir pelos nossos missionários que estão espalhados, ó Pai, nos 4 cantos da terra, tanto aqui no Brasil, ó Pai, ribeirinhos, fora do Brasil, ó Pai, países em guerra, países, ó Pai, onde eles têm enfrentado perseguições, mas nós te pedimos, ó Deus, que continue sustentando os teus filhos, abençoando, ó Deus, curando, fortalecendo, dando saúde, ó Deus, para que a tua palavra possa continuar, ó Pai, e ser avançar, para que todos possam ouvir que Cristo vive e voltará, para que a tua missão, ó Pai, seja completa aqui na terra, porque nós sabemos que o Senhor só voltará quando todos ouvirem a tua voz. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós conhecemos e queremos, ó Pai, expandir, tanto, ó Pai, orando, apoiando os teus missionários que estão, ó Pai, no campo missionário, como também sustentando, ó Deus, com as nossas ofertas. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Obrigado, irmã Célia.
As crianças estão ansiosas, né? Tem a escolinha das crianças hoje? Tem a classinha das crianças? Vai ter? É bom que tenha, né? Porque a criançada está meio ansiosa já. As crianças venham aqui, por favor. Isso. Olha lá. A Luísa, aliás, já está chegando ali. A Helena, né? Vou pedir a irmã Regiane Mesquita, né, que trouxe a Helena, que tem trazido a Helena, né, para nos elevar a Deus nessa oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença entre nós. Nós te agradecemos por ouvir as nossas orações. Nós te agradecemos, ó Deus, porque os seus ouvidos, eles não estão fechados para o nosso falar, para nosso proceder, Deus. Por isso, Senhor, muito obrigada pela tua presença no nosso meio. Eu te agradeço pela vida de cada criança que está aqui, Senhor, e que elas possam crescer com a sua palavra no seu coração e que elas nunca venham a se esquecer do Deus poderoso, grandioso e criador de todas as coisas. Que a sua palavra possa ser escrita no coração de cada uma delas, ó Deus, e que de alguma forma elas nunca venham se esquecer do Senhor por onde quer que elas andarem. Que o Senhor possa guardar a vida de cada uma, Senhor, durante a semana, na escola, na ceia, em qualquer lugar que elas estiverem, Senhor. Onde os seus pais não têm alcance, o Senhor tem. Onde os seus familiares não têm alcance, Senhor, o Senhor é capaz de ter o seu olhar sobre elas. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Porque os seus olhos, eles não estão fechados. Os seus ouvidos não estão fechados, ó Deus. Para que as suas crianças, delas é o teu reino, Senhor. Cuida delas, ó Deus. Que nós como adultos possamos, ó Deus, aprender mais e mais para passar para ela o que é o Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor é poderoso. Muito obrigada, Jesus, por este momento que elas vão na classinha. Que elas possam, Senhor, além de se alimentar de comida, elas possam se alimentar do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Estão saindo. Pastor Otaviano, por favor. Tudo bom, pastor? Irmãos, vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela direção do teu servo que tu colocaste à frente desta igreja. Te agradecemos pela vida, pela presença do pastor Otaviano. Te agradecemos pela presença da esposa dele sempre conosco, Pai, a irmã Inajá. Te agradecemos pela família que ele tem, as filhas, o filho. Te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos que tu derramaste nesta igreja através dessa família, através deste pastor que tu nos deste, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Ege. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Os visitantes, sintam-se acolhidos, sintam-se bem aqui no nosso meio. Os irmãos aqui na presencial, os irmãos que estão na live, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos ter um período de oração agora, colocarmos diante do Senhor. Temos vários motivos de oração. Orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelos missionários que estão espalhados na face da terra. O Ege não falou, mas nós estamos já próximo de alcançar o alvo. Você já não alcançou, hein, irmão? Hein? Vamos ver domingo que vem e tem uma prévia pelo menos aí. Eu sei que estava perto do alvo. O alvo para esse ano é R$3.000 para enviarmos para missões mundiais. E a expectativa é que ultrapassemos este alvo. Vamos orar nesse sentido.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, ó Deus, para glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, pela presença de todos que estão aqui. Abençoe também aqueles que estão participando pela live. O Senhor esteja contemplando, abençoando, falando profundamente aos seus corações, ó Deus. Fale conosco, a mensagem que o Senhor já falou comigo, fale com o teu povo nesta noite, meu Pai. E queremos te pedir, Senhor, pelo nosso planeta. Há tantas coisas acontecendo, mas nós queremos te pedir, ó Deus, a paz no mundo, que o Senhor reina entre todos os povos, entre todas as nações. Por isso nós colocamos diante do Senhor esse pedido, que o Senhor dê sabedoria aos homens, para que eles possam governar com sabedoria. Assim também, Senhor, em nosso país, que os homens que presidem sobre nós, que lideram, que realmente possam usar de sabedoria para conduzir esta grande nação, esse grande país, ó Deus. Uma nação em que grande parte desta nação já é teu povo, faz parte de alguma igreja que glorifica o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós também queremos te pedir pelas nossas famílias. Uma vez que esse mês de maio é o mês do lar, é o mês da família, nós pedimos uma bênção especial pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Ó Deus, que possamos ser realmente um lar cristocêntrico, onde o teu Filho amado Jesus mande, oriente, que haja mais amor, que haja mais compreensão, que haja entendimento, Senhor, nos nossos lares, e que através deles nós possamos pregar a tua palavra para outros lares, para outras famílias. Ó Deus, queremos te pedir pelos missionários, Senhor, que estão espalhados pela face da terra. Ó Deus, toque no coração dos irmãos para que possamos ultrapassar, oxalá possamos dobrar esse alvo, Senhor, enviar para missões, para os missionários que estão em campos longínquos, em países que não se pode pregar a tua palavra. Esteja sustentando, ó Deus, os missionários, todo mundo, no nosso Brasil, no nosso estado, todos aqueles que pregam a tua palavra, Senhor. Queremos também te pedir individualmente por todos que estão aqui nesta noite, também nos ouvindo pela live. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta noite, e que possamos sair daqui transbordantes ao ouvir a tua palavra, palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. E que o Senhor fale conosco, Deus, através da razão, através da emoção, mas que fale conosco, Senhor, e nos dê sempre posicionamentos para que possamos fazer diferente, que possamos melhorar a cada dia os nossos relacionamentos, a nossa vida, em obediência à tua palavra, Senhor. Fica conosco e te peço mais uma vez que o Senhor fale conosco. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar todos a ficarem em pé e abrir as suas Bíblias em 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10.
O tema que eu trago para os irmãos nesta noite é: Deus ainda restaura pessoas. Deus ainda restaura pessoas. Eu vou ler uma vez, depois a gente vai repetir todos nós, todos juntos, 1 Pedro 5,10, que diz o seguinte: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos ler todos juntos? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e... Amém, amém. Tem um verbo que ali não tem, mas na minha está, que é restaurará. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco, os restaurará, os confirmará e fortalecerá, e os porás sobre firmes alicerces. Podeis assentar, meus irmãos? Ao lermos a história de grandes personagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nós vemos ali Deus restaurando vida, Deus restaurando famílias. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o Deus de eternamente, sempre. E Deus sempre levantou o caído e hoje não é diferente. Deus ainda restaura pessoas, Deus levanta pessoas, Deus cura pessoas, Deus fortifica pessoas, Deus exorta pessoas, Deus edifica pessoas, Deus salva pessoas. Deus ainda transforma histórias. Tem histórias que há testemunhos lindos que a gente percebe a restauração, a transformação de vida de pessoas. E isso acontece hoje. Se você for na Cristolândia, você pede para cada uma daquelas pessoas que foram restauradas, pede para ela contar um trechinho da vida dela. Pede o antes e o depois. Aí vocês vão ver que realmente Deus ainda restaura pessoas, restaura vidas. Onde o homem vê um fim, Deus vê recomeço. Tem gente que acha que não tem mais jeito, para ele não tem mais jeito. Já vi várias pessoas falarem isso, só que tem jeito sim, porque Deus ainda restaura pessoas, ainda hoje. Basta querer, basta se entregar a Ele e Ele faz a restauração. Esta é a questão. Deus não invade terreno, Deus não passa por cima da sua vontade. Você ainda tem um livre-arbítrio, mas se você quiser, com certeza Ele vai continuar restaurando vidas. Deus restaura o que foi perdido. Jeremias 31, 25, por exemplo, lá fala o seguinte: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Um exemplo na Bíblia que nós podemos ver de alguém que sofreu restauração, sofreu por um momento, mas Deus o restaurou, foi Jó. Jó perdeu tudo, bens, ele não perdeu duas coisas, ele não perdeu a fé e a esperança. Esses dois sempre esteve na vida dele, e foi o suficiente para que Deus o restaurasse. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele pensava assim: se
Se eu vim nu para esse mundo, que eu volte nu. E Deus é o dono de tudo. Deus é o dono da vida, Deus é o dono da morte, Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor de tudo. Pedro também, ele negou a Jesus. Ele chorou amargamente, mas este foi um homem que foi restaurado plenamente por Deus, porque Deus o levantou e ele voltou mais forte do que ele era. Há relatos no Novo Testamento de que Pedro, só a sua sombra, onde ele passava, ele curava pessoas. Olha a diferença daquele Pedro que pegou na espada para ferir, para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Olha aquele Pedro que negou a Jesus, e agora olha o novo Pedro, um Pedro restaurado. Deus restaura o que foi perdido. Uma vida destruída pelo pecado pode ser restituída pela graça, porque é pela graça, não é por obras, não é porque você é bonzinho, não. A nossa restauração, meus irmãos, é pela graça. Nós só precisamos deixar Deus agir, deixar Deus agir, e aí Ele vai restaurar o que foi perdido. Deus não cancela histórias, aliás, Ele não apaga o pavio que já está, que fumega, que está apagando já, não, Ele reacende. Deus, Ele não cancela as histórias, mas Ele as reescreve. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Então a gente nunca pode dizer assim, está tudo perdido, não tem mais solução, ou chegar a falar para alguém, para você não tem mais solução, mas tem. Basta crer, basta querer que Deus ainda restaura pessoas. Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus restaura pessoas. Não merecemos, mas Deus nos restaura mesmo assim. Deus nos ama, o amor dele é tão grande que nós não merecemos, mas Ele perdoa mesmo assim. Nós não merecemos, mas Deus restaura a si mesmo. Basta querer abrir a porta do coração, deixar Deus entrar e fazer morada. Aí Ele restaura. O Jó, por exemplo, ele perdeu bens materiais, perdeu dinheiro. Será que Deus restaura também nessa área? Se você perdeu um emprego, se você caiu num golpe, um negócio mal feito, será que Deus restaura? Também restaura. O próprio Jó é um exemplo disso, de que Deus restaura. Então você nunca vai falar, tomei um prejuízo alto e agora não tem mais jeito. Tem sim. Enquanto tem vida, tem esperança. O que você tem que pedir para Deus é saúde. Senhor, me dá saúde, porque bens a gente consegue novamente. Preserva a vida, Senhor, e o restante a gente corre atrás. O Senhor nos dando saúde, nos dando oportunidade, a gente trabalha e consegue novamente. Agora, Senhor, preserve a nossa vida, que é um bem preciosíssimo que o Senhor nos deu. Deus restaura quem caiu. O próprio Jesus falou que não necessitam os sãos dos médicos, mas os doentes precisam do médico. Em João 8, 10 e 11, nós temos uma passagem da mulher que foi surpreendida em adultério.
Jesus poderia, diante disso, falar assim: olha, filha, na lei de Moisés diz que você precisa ser apedrejada. Essa é a pena de morte. Sinto muito, você vai perder a sua vida. Ele falaria na lei de Moisés. Mas aí Jesus foi além da lei, foi mais profundo, porque os acusadores estavam com pedras na mão e ele falou assim: tá bom, então atire a primeira pedra quem não tiver pecado. No fundo, Jesus falou: seus pecadores, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E aí ninguém atirou pecado e foram todos embora. E aí ficou só Jesus e a mulher. E Jesus, levantando a cabeça, pergunta: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Aí disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Deus restaura quem está caído, quem caiu, quem está prostrado, quem está precisando. Deus restaura pessoas ainda hoje. Aqueles que caíram não pode entregar os pontos, jogar a toalha, mas sempre tem que pedir restauração para Deus, porque assim como essa mulher foi perdoada, o perdão de Deus nos alcança também. E a última palavra não é nossa, a última palavra é de Deus. A última palavra não é da medicina, não é do advogado, é de Deus. Quem restaura é o Senhor, quem perdoa é o Senhor. E aquela mulher foi restaurada. A gente não ouve falar muito dela depois do perdão, mas eu creio que aquela mulher foi restaurada, onde ela viu tanto amor, onde ela primeiro viu a morte certa e de repente ela vê a vida dela sendo restaurada pelo Senhor Jesus. Não podemos perder o foco da nossa história e da história de ninguém, porque Deus pode mudar o rumo da nossa história. A nossa história não terminou, ela está sendo escrita. A nossa vida é uma constante luta. E há um continuar. A gente não pode parar. Só quando Deus der a última palavra. E Deus pode mudar o rumo e dar uma virada a qualquer momento. Basta crer. Às vezes até nós mesmos que cremos, às vezes duvidamos. Será que Deus é capaz de me ajudar nessa situação? Sem conhecer, eu digo que sim. Sem conhecer, porque nós cremos no Deus do impossível. Mas pastor, é que o senhor não conhece a minha história, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece o que eu estou passando. Mesmo sem saber a sua história, sem saber o que você está passando, eu digo: Deus restaura pessoas ainda hoje. Deus é o restaurador, é aquele que junta pedaços que você mesmo destruiu ou que alguém destruiu, e você fica toda quebrada, todo quebrado e se lamentando. Quero dizer para você que Deus restaura, e é especialista nisso, em restaurar vidas. Restaurou no passado, restaura no presente e vai sempre restaurar no futuro. Deus não condena o caído. Jesus tinha tudo para condenar ali nesse caso, mas ele resolveu o quê? Restaurar e dar uma nova oportunidade.
Irmãos, as oportunidades que Deus nos dá, a gente tem que abraçar com as duas mãos e não largar. Se um dia a gente caiu, saiba que Deus restaura quem caiu. Deus não deixa prostrado, caído, Ele coloca de pé. Ele quer ver os servos dele de pé, louvando, glorificando o seu nome, dando a volta por cima. Caiu, como diz aquele ditado lá, levanta, sacode a poeira e fique de pé, dá a volta por cima, de pé. Deus vai querer você sempre de pé. Deus não quer te condenar. Ah, mas eu merecia. Irmãos, não é pelos nossos méritos ou deméritos que Deus restaura ou que Deus condena. Não tem a ver com méritos e deméritos. Naquela parábola do filho pródigo lá, você vai falar assim: não, o mais velho tinha méritos e o filho pródigo só tinha deméritos. Não, mas aquele pai, o que ele fez? Ele acolheu o pródigo. Então não é por causa dos nossos méritos ou deméritos que Deus restaura. É pela graça, é pelo amor que Ele tem para conosco. Mas como que Deus restaura? Ele restaura de dentro para fora, sempre de dentro para fora. Se você pegar um porquinho que gosta de viver na sujeira, lava ele direitinho, lava ele bonitinho por fora, ali arruma direitinho, depois solta ele próximo de uma lama, ele volta para lá. Não houve transformação, houve uma transformação externa, mas interna não. E Deus, como que Ele trabalha? Salmo 51:10, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então é um coração puro, um espírito reto, é uma transformação de dentro para fora. E é assim que Deus trabalha. A restauração começa lá dentro. Quando Deus transforma lá, aí o exterior também muda. Volta na Cristolândia, pega o antes. A pessoa está destruída por dentro, está destruída por fora. Quando Deus restaura ela por dentro, a restauração por fora também começa a acontecer. E aí depois da restauração interna, ele começa, já chega lá na Cristolândia, já toma banho, já corta o cabelo, já faz a barba, já põe roupas limpas, já tem uma mudança externa, porque uma mudança externa, porque a interna já aconteceu. Foi transformado, foi restaurado. E outra coisa, não existe restauração sem mudança de direção. Toda vez que Deus restaura, é para dar uma nova direção. Um novo posicionamento. E se Deus deu essa oportunidade, Deus nos restaurou, agora temos que pegar um novo direcionamento. Um direcionamento indicado pelo próprio Deus. Davi, por exemplo, ele foi restaurado, errou, pecou, mas Deus restaurou. Deus não desistiu dele. É uma outra característica de Deus. Deus nunca vai desistir de nós. Deus nunca vai desistir de você. Não, acho que Deus já esqueceu de mim. Deus não responde às minhas orações. Eu não vejo o agir de Deus. Isso não quer dizer que Deus não está agindo na sua vida. Isso não quer dizer que Deus já desistiu de você, porque Deus não desiste jamais de nós. Jamais. Deus não desiste de pessoas, porque a nossa história continua e Deus quer mudar a nossa história, mudar esse direcionamento que está indo para um lugar errado, e Deus traz novamente para o caminho certo.
E Ele faz essa transformação de dentro para fora. Dói um pouco mais. Mexer por dentro dói mais do que mexer por fora. Mexer por dentro envolve entrar nos quartos escuros da nossa vida e acender a luz e fazer transformação. Envolve Deus entrar em algum quarto obscuro, sujo, e limpar da nossa vida. Às vezes dói, mas Deus não desiste de nós. Deus pode fazer tudo de novo. Pode mudar a sua história, restaurando a sua vida. Ele mexe também por dentro e dói quando mexe na renúncia. Ah, mas como eu amo esse pecado, como eu gosto desse pecado aqui, mas tem que renunciar. Tem que mexer na renúncia. Você quer que Deus restaure a sua vida? Sim, então abra mão. Abra mão do pecado. Faz igual aquele urso. Tinha um urso que estava com muita fome lá na floresta, com muita fome. Aí tinham colocado lá um caldeirão, estava quente, muito quente, com comida. Ele, com a fome que estava, o pessoal do acampamento fugiu, ele pegou e abraçou aquela vasilha de comida, mas estava muito quente, mas ele mesmo assim comeu. Ele pagou um preço, não largou, ficou todo queimado, porque não largou, não esperou esfriar, não largou aquele pote de comida. Muitas vezes nós precisamos largar o pecado que muito se aproxima de nós, renunciar, para que Deus possa fazer uma restauração de dentro para fora. Mexer lá. Dói. É bom. Tem mudanças? Tem mudança de direção? Tem. Mas é Deus. Quando é Deus que mexe, a gente precisa deixar. Às vezes tem esposa que fala assim: eu vou mudar meu marido. Ou o marido fala: eu vou mudar minha esposa. Você não consegue. Em casa lá, minha esposa já tentou, não conseguiu. O sapato ainda não deixo na lavanderia onde ela quer. Não tem jeito, gente. Então nós não mudamos as pessoas. Quando muito fazemos pequenas reformas. Mas agora Deus faz mudanças profundas. Principalmente no nosso caráter. E nos dá nova disposição. Deus ainda restaura pessoas. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito em tudo isso. Isaías 61:3 fala sobre esse propósito, que diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Olha o que Deus quer fazer de nós. Quer fazer de nós carvalhos. Carvalho é uma árvore frondosa, firme, forte. Ele quer nos transformar em carvalhos de justiça. Tem um propósito na restauração de Deus. Deus, Ele não tem um propósito de restaurar uma enfermidade para curar, mas na enfermidade Ele restaura. Ele mostra quem Ele é. E Deus restaura porque Ele tem esse propósito. E é importante a gente saber disso, meus irmãos, porque você é dele. E o inimigo não tem poder sobre você. Você é criação de Deus agora. Você é filho de Deus. E agora você está sob a proteção do Altíssimo, Deus Criador dos céus e da terra.
Então Deus tem um propósito na restauração: fortalecer a sua vida e te colocar sobre um alicerce firme. O propósito de Deus é maior do que nós mesmos. Você fala, o propósito de Deus é pequeno, é maior do que nós mesmos. O propósito de Deus é de nos manter firmes até a volta de Jesus Cristo. O propósito de Deus é realmente que nos tornemos este carvalho de justiça. Agora, encerrando já a mensagem desta noite, nós já estamos encerrando. Você viu que é da vontade de Deus restaurar, como Deus restaura, por que Ele restaura, com que propósito. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você, aí não precisa responder para mim, responda para Deus. Qual área da sua vida precisa de restauração? Qual área aí da sua vida? Área de relacionamentos? Área familiar? Você quer que Deus toque na sua família, restaure a sua família? Mês do lar, mês de maio é mês do lar, mês da família. Nós da Igreja Batista comemoramos, né? Tem o Dia das Mães, domingo que vem. Não esqueça de almoçar lá com a mamãe. Mas o mês de maio inteiro é o mês da família, mês do lar. Pode ver aqui, tem cartazes espalhados por aí. Outra pergunta. A primeira pergunta é: qual área que precisa ser restaurada? A segunda é: qual área que você quer que Deus restaure? Parece a mesma pergunta, mas é diferente. A primeira fala o que precisa, e a segunda é se você quer que Deus restaure. Finanças é uma área também. Comunhão, sua comunhão não está bem com Deus ou com seus irmãos? Pode ser um pedido de restauração nessa área. E sempre você deve pedir ajuda para Deus. E quando você não conseguir, pastor, já tentei, eu fiz a minha parte, você entrega para Deus. Senhor, estou fazendo a minha parte, eu quero restauração. A área é essa, eu preciso de restauração nesta área e eu quero que seja restaurada, Senhor. Aí você entrega para Deus. Porque quem é que restaura? Deus ainda restaura pessoas. Deus ainda restaura enfermidades. Deus restaura relacionamentos. Deus cura e nos restaura. Deus restaura nossa família, o nosso ser. Deus restaura. É só você falar para Deus qual área que precisa ser restaurada e se você quer que Ele restaure. Mas aí se prepare, como a mudança, a restauração é de dentro para fora, pode ser que em alguma área doa um pouco. Doa um pouco. Mas é para o nosso bem. Quando o nosso pai e a nossa mãe nos disciplinava, era para o nosso bem. Quando hoje nós disciplinamos os nossos filhos, é para o bem dos nossos filhos. Quando Deus hoje nos disciplina e nos restaura, e às vezes dói, é para o nosso bem. A gente tem que aceitar. Se é da vontade de Deus, nós temos que simplesmente aceitar. Deus hoje está fazendo isso, está juntando cacos e restaurando, e unindo, e transformando vidas. E Deus ainda faz isso ainda hoje. Não pense coisas do passado, pense do presente. E não pense, fulano de tal que precisava ser restaurado. Não, esquece o fulano de tal, esquece o outro. Estamos falando aqui é de você. Deus restaura pessoas, Deus restaura você. Então a sua oração hoje é: Deus, restaure a minha vida. Deus, restaure e mude
O meu pensamento que eu tenho dificuldade de perdoar alguém. Senhor, restaura isso, tira isso de mim, que eu possa ter essa condição de perdoar quem me ofendeu, quem me magoou. Deus restaura também. Deus é especialista, restaura o nosso coração, tira a mágoa, tira a ira, revolta, intriga, tira tudo, limpa completamente o nosso coração. Hoje nós estamos num processo chamado processo de santificação. Processo é algo que começa e vai por um longo tempo, talvez só quando Jesus vier nos buscar termine esse processo. Santificação. E nesse processo de santificação, Deus pega um rastelo ali e vai limpando a nossa vida, e vai tirando a sujeira e vai nos transformando em santos. Se você chegou já a esse patamar da estatura do varão perfeito, amém, glória a Deus. Pode ser que Deus te leve igual Enoque, sem passar pela morte. Mas se não, olha, quero dizer para vocês que Deus ainda restaura pessoas. Deus pode nos restaurar, pode restaurar você, a mim, pode nos restaurar. A nossa oração é que Deus nos restaure para a honra e para a glória dele. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe e que possamos crer que a restauração de Deus é para hoje, não é para amanhã e não é para o outro, é para mim. Nós vamos orar encerrando o culto desta noite. Pedir à irmã Sandra, doutora Sandra, que vem aqui e nos eleve a Deus uma oração encerrando o culto desta noite. Depois eu farei a bênção apostólica. Oremos. Querido Deus, Pai misericordioso, obrigada, Senhor, por essa palavra, Jesus, que tocou os nossos corações. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de nós, meu Deus. Tu sabes, Pai, conhece os nossos corações, som dos nossos corações e sabe tudo aquilo que desejamos, necessitamos, Pai. Que tudo seja feito segundo a Tua vontade. Amém. Obrigada, Senhor, por essa Igreja Batista Metropolitana, Senhor, pelo anjo da igreja, nosso pastor Otaviano. Abençoa a nossa semana, Senhor, que sejamos pequenos cristos, Senhor, que possamos exalar o Teu perfume, Pai, por onde nós passarmos. Amém. Agradeço de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vão em paz, meus irmãos. Tenham uma ótima semana na presença do Senhor.